Espero que tenham descansado o possível e que o possível tenha sido bom. Vamos continuar a nossa conversa de ontem, porque ela não acabou ontem. Lembram-se ontem, quando nos despedimos, eu tinha-vos feito um pedido para hoje de manhã, quando acordassem. Lembram-se qual foi esse pedido? Eu disse que de manhã, quando acordássemos, que deveríamos fazer uma pergunta perigosa. Ninguém se lembra qual foi a pergunta perigosa? Isso quer dizer que ninguém a fez nesta manhã. Bem, vou ter que repetir o pedido para amanhã. A pergunta perigosa era que quando acordássemos, perguntássemos a Deus como é que eu posso fazer a diferença neste dia no meu mundo. Já se recordam? Ok. Então, a ver se amanhã conseguimos acordar e fazer esta pergunta. Ontem conversámos sobre isto, sobre o Just Do It, façamos alguma coisa, e hoje queria continuar convosco a percorrer este episódio da vida de, lembram-se quem era? Jonatas, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 14. Samuel 14. E voltemos a situar-nos. Versículo 16. Lembramos? Jonatas, Israel estava em guerra com os filisteus. Jonatas, durante a noite, acorda o seu pajem de armas, o seu escudeiro, e diz: vamos atacar estes incircuncisos. Saúl, o pai, e mais 600 homens tinham optado por ficar a dormir debaixo de uma romanceira. Versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos à guarnição destes incircuncisos. Porventura obrará o Senhor por nós, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. O que Jonatas diz é: vamos ter com estes pagãos, diz uma outra versão, esta que eu estou a usar hoje, que é o livro. E depois diz algo muito interessante: talvez o Senhor faça um milagre a nosso favor, porque para ele não conta o número de tropas inimigas que aqui estão. Muito interessante este versículo, não é? Há aqui uma dose de incerteza, não é impressão minha, pois não? Talvez o Senhor faça um milagre a nosso favor. Jonatas tinha certezas sobre algumas coisas e ao mesmo tempo era capaz e queria agir no meio das incertezas, porque este talvez é tudo menos uma certeza. Talvez o Senhor faça um milagre a nosso favor. Isto é um bocadinho demais o que ele está a dizer. Claramente o que ele está a dizer é: vamos lá comprar uma luta, bora lá meter-nos numa luta, talvez o Senhor ajude. Jonatas compreendeu que nem tudo estava garantido, que não podemos esperar até ter todo o dinheiro no banco. Há coisas que eu posso saber e há coisas que eu não vou saber. Mas Jonatas continuou: nada pode impedir o Senhor de salvar, ou com muitos ou com poucos. Jonatas não tinha a certeza de que Deus iria operar um milagre, mas ele sabia de certeza quem é que Deus era. Que era suficientemente poderoso, e nós vemos isso pela frase que ele diz a seguir, que era suficientemente poderoso para fazer o trabalho, que pouco importava se eram 2 contra muitos. A apreensão de Saúl de ir para a guerra era uma apreensão razoável. Se virmos Samuel 13, percebemos porquê. Reparem, só havia 2 armas no exército de Israel. 2 espadas. Israel só tinha 2 espadas. Uma estava com Saúl e outra estava com Jonatas. Era normal que Saúl não quisesse ir para a guerra com 2 espadas e com 600 homens. Samuel 13 diz-nos que os filisteus eram imensos. Reparem, era um exército de 3.000 carros de combate,
tinha 6.000 cavaleiros e tinha tantos soldados de infantaria que, diz a minha versão, que mais pareciam com a areia das praias do que outra coisa. Não admira que os israelitas se tenham descontrolado. Eles ficaram em pânico. Se lerem Samuel 13, vemos que eles se esconderam por todo o lado, nas cavernas, nas matas, nos penhascos, entre as fendas das rochas, em cisternas e até em túmulos. Tal era o medo que eles tinham. Ficaram 600 homens. Por isso, eu entendo bem que Saul tivesse medo de, com 600 homens e 2 espadas, ir comprar uma guerra com os filisteus tão bem armados. No entanto, isto não era suficiente para que Saul se tivesse recusado a ir à guerra. Não era suficiente para Saul negligenciar a ordem que Deus lhe tinha dado. Sobretudo, porque Deus lhe tinha garantido vitória. Vemos isso em Samuel 7:3, se alguém quiser ir confirmar. Jonatas pensou diferente de Saul. Mesmo que fosse só ele e o seu escudeiro, e só ele tivesse uma espada, ele agiria de acordo com a missão que Deus lhe tinha dado. Ele iria obedecer a Deus. Deus tinha prometido libertar Israel da mão opressiva dos filisteus. E a forma como ele o faria era levantar um exército de homens que confiariam nele e iriam para a guerra contra os filisteus. Saul não o quis fazer. Jonatas era muito claro numa coisa. Ele tinha a certeza que nada poderia impedir o Senhor de salvar, ou com 600 homens, ou com 2 homens. Nada poderia impedir o Senhor de salvar se o Senhor assim o entendesse. Ou seja, o que Jonatas nos está aqui a dizer é que para Deus as circunstâncias são irrelevantes. O seu poder está acima das circunstâncias. Jonatas tinha uma firme confiança na capacidade de Deus, uma confiança absoluta na promessa de Deus, no caráter de Deus. Para ele não havia dúvidas, ele podia confiar em Deus. Porque o foco de Jonatas não era qual é a vontade de Deus para a minha vida, mas era como é que eu posso pôr a minha vida ao serviço de Deus, como é que eu posso usar a minha vida para cumprir a vontade de Deus. Jonatas não tinha certezas quanto ao seu bem-estar. Talvez o Senhor opere um milagre, mas ele percebeu que mover-se com Deus é aceitar uma vida cheia de incertezas. Mas ele tinha confiança que no meio da incerteza, ele podia mover-se com Deus, mesmo sem a garantia de um sucesso pessoal. Agora imaginem que são o escudeiro de Jonatas. Ele acorda-vos à meia da noite e diz: bem, vamos lá, segue-me, vamos para entrar aqui numa guerra, vamos envolver-nos numa batalha com os filisteus, não 2 contra 2, mas 2 contra muitos. E neste convite ele diz ao escudeiro: vem, vamos. A minha esperança é que talvez Deus nos ajude. Bem, se eu fosse o escudeiro, o que é que eu responderia? Acorda-me quando tiveres a certeza, está bem? Não era isso que vocês fariam? Quando tu tiveres a certeza de que Deus estará do teu lado, então acorda-me. E voltava a dormir. Eu penso que muitos de nós talvez fizéssemos isto. Voltávamos a dormir debaixo das romanzeiras, à espera de avançar quando tudo estivesse certinho. Aceitamos muitas vezes no paradigma de que a provisão precede a visão, quando, na verdade, o que Deus nos diz é que a visão sempre precede a provisão. Eu sei que não é fácil ouvir isto que eu vou dizer a seguir, mas é sempre correto fazer o que é certo. É sempre certo fazer o que é certo, mesmo que acabe mal. O nosso maior exemplo é Jesus. Ele tomou a decisão certa no Getsemane e vimos como é que acabou. Acabou mal, acabou crucificado. Para os nossos olhos, não é? Para os olhos dos homens, não é? E, no entanto, é na cruz que Cristo vence. É na cruz que o grande conflito é resolvido com a vitória de Jesus. Jonatas não morreu.
Mas também é um bocadinho difícil pensar que ele se envolveu numa batalha e saiu sem um arranhãozinho, não é? Nós olhamos para Jonatas e pensamos, bom, foi só ali chegar e vencer. Não é verdade. Dificilmente Jonatas terá saído daquela batalha sem umas feridas, sem quase ter morrido, sem ter corrido graves riscos. É pouco provável que isso tenha acontecido. E isto serve para dizer o quê? Que a vitória não significa a ausência de dor ou de sofrimento. Se nós vamos entrar numa aventura com Deus, nós temos de aceitar que não temos controle sobre muitas coisas. Nós não temos controle, por exemplo, sobre quando, e na maior parte dos casos, sobre como é que vamos morrer. Mas nós temos a responsabilidade por aquilo sobre o qual nós temos controle. E onde é que nós temos controle? Sobre a maneira como escolhemos viver. Jonatas não estava a escolher morrer, ele estava a escolher como queria viver. Ele queria viver obedecendo a Deus. E o resto, as consequências, ele deixou nas mãos de Deus. Ele escolheu o que era certo e deixou o resto nas mãos de Deus. Repito, Deus estava a fazer qualquer coisa na história do mundo e na história do povo de Israel. E Jonatas deu a sua vida por isso. Sabendo que estava num reino de incerteza. Mas reparem, é no reino da incerteza, é no reino do desconhecido que está o campo dos milagres. Todos nós queremos milagres. E às vezes o milagre está embrulhado na pessoa em que nós nos tornamos, na coragem, na nobreza que são expressos através de uma vida que valeu a pena ser vivida. Todos nós queremos milagres e depois passamos a nossa vida a fugir das situações em que os milagres podem acontecer. Porque as situações em que os milagres podem acontecer são situações de incerteza, de perigo, muitas vezes. Nesta aventura entra a fé. Jesus disse uma coisa muito interessante sobre a fé. Se tivesses a fé de uma semente de mostarda, sabem como é uma semente de mostarda? Mínima, quase não se vê, não é? Jesus dizia, se tivesses a fé de uma semente de mostarda, tu poderias fazer o quê? Poderias fazer o quê? Mover montanhas, não é? Às vezes pensamos que o que Deus me está aqui a dizer, que o que Jesus me está aqui a dizer é que se tivesses um bocadinho mais de fé, poderias fazer muitas coisas. Mas reparem, não é bem isso que Jesus está a dizer. O que Jesus está a dizer é que é preciso muito pouca fé, só um bocadinho de fé para fazer grandes coisas. Na maior parte dos casos, há uma dimensão da fé que é obedecer ao que Deus já disse, como Jonatas fez. E aí o foco da nossa oração não é tentar que Deus faça aquilo que nós pedimos ou mesmo perguntar a Deus o que é que Ele quer que nós façamos, mas é fazer como os discípulos fizeram em Atos, é que nós temos que pedir a Deus que nos dê coragem para fazer o que nós já conhecemos, o que nós já sabemos que temos que fazer. A fé tem tudo a ver com o caráter. E os meus papéis estão a querer cair. A fé tem tudo a ver com o caráter, com confiar no caráter de Deus, com ter a certeza de que Deus é quem é e segui-lo muitas vezes para o desconhecido, como fez Jonatas. Mas também tem a ver com transformar o meu caráter. Fazer o que é certo, apesar das circunstâncias, sem medo das consequências, é ter a fé de que Deus estará comigo quando eu faço aquilo que é certo. Esta, eu diria que é a dimensão interna da fé, mas também há uma dimensão externa da fé. E vamos ver Samuel 14, versículos 13, 14, 15 e 16. Então trepou Jonatas com os pés e com as mãos, muito interessante, não é? Porque eles estavam embaixo, ele trepa, e o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele.
Por isso Jónatas ia à frente com a espada e o servo acabava o trabalho, digamos assim. E sucedeu esta primeira derrota em que Jónatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, por isso proporção de 1 para 10, se quiséssemos ver assim, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição, e os destruidores tremeram e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. O que é que nós temos aqui? Temos um milagre. Temos a dimensão externa da fé, não é? Reparem que a vitória que Jónatas obteve naquele dia começou com Deus a trabalhar através de Jónatas, que avançou, e da sua espada, uma só espada. Não é coisa pouca que um homem com uma espada tenha conseguido derrubar 20 homens, não é? Super armados. Foi o suficiente para que o pânico se apoderasse do grande exército dos filisteus e até da própria tropa de choque. Guarnição é traduzido como tropa de choque. Mas não chegou. Depois Deus mandou um terremoto e aí as coisas ficaram mesmo interessantes. Eu acredito que Deus está ansioso por pôr a sua impressão digital nas nossas vidas, para agir a nosso favor e para nos surpreender com o seu poder, com a sua magnificência. Mas eu também acredito que na maior parte das vezes nós não damos a Deus a oportunidade, nem um contexto para que Deus possa mostrar o seu poder. Nós não damos a Deus a oportunidade para Ele nos surpreender, para Ele fazer um grande milagre. O mundano não é realmente o melhor contexto para um milagre. Quando eu jogo pelo seguro, eu enxoto Deus da minha fórmula. Se eu só vou aonde eu sei que é seguro, se eu só faço aquilo que eu sei que vai dar certo, se eu só me empenho naquilo que eu sei que a maior probabilidade é de ter êxito, então eu afasto a necessidade de Deus. Para que é que eu preciso de Deus? Se nós só nos envolvemos com aquilo que é possível, então o Deus dos impossíveis não se pode manifestar. Sempre que nós respondemos a um convite de Deus, a nossa necessidade de Deus aumenta, porque os convites de Deus são sempre grandes desafios, grandes aventuras. Quando eu aceito um desafio do tamanho de Deus, a minha autossuficiência já não é uma opção. Interessante ver aqui na história de Jónatas é que os meus momentos com Deus, a minha aventura com Deus, nunca é só para mim, nunca são só para nós, são sempre sobre a vida, sobre a nossa vida a tocar na vida dos outros. Reparem que a noção popular de uma fé só para nós é uma noção errada. No fundo, isso é só a espiritualização de uma vida que é só sobre mim, que é uma vida de egoísmo. Há uma diferença entre a fé privada e a fé pessoal. Apesar de Deus se encontrar connosco de uma forma individual, como indivíduos únicos, a sua intenção nunca é uma fé individualística, uma fé só para mim. Uma vida tocada por Deus toca sempre na vida dos outros, tal como em Jónatas. Reparem, capítulo 14, versículo 3. Ninguém se deu conta da ausência de Jónatas. Ele diz, vamos ter com estes pagãos e vamos ver o que é que o escudeiro diz. Versículo 7. Está certo, replicou o escudeiro, faz como melhor entenderes, eu estou contigo de alma e coração, seja qual for a tua decisão. Muito interessante a resposta deste escudeiro. Reparem, Jónatas saiu do acampamento sem dizer nada ao pai. Acho que se subentende aqui no texto uma conversa que terá havido entre pai e filho, entre Jónatas e Saul. Saul já tinha decidido que não ia atacar os filisteus e que ia ficar debaixo da romanceira, conversa encerrada. Não se fala mais no assunto, poderá ter dito Saul a Jónatas.
Jónatas não podia forçar o pai ou convencer o pai a atacar, a mudar de ideias. Não podia fazer nem de filho para pai, nem de soldado para rei. É interessante que muitas vezes nós achamos que não podemos fazer nada porque não podemos mudar as coisas, porque não podemos mudar a cabeça de Saul, porque não temos poder, porque não temos autoridade. E então achamos, mais vale não fazer nada. Não há nada a fazer, não tenho como fazer. Se Jónatas tivesse feito isso, ele não teria vivido a sua aventura com Deus. É interessante ver que Jónatas não tentou persuadir os 600 homens a irem com ele. Ele não fez nenhuma insurreição. Ele não tornou os soldados do rei Saul nos soldados do príncipe Jónatas. Ele não tinha autoridade sobre aqueles soldados e ele respeitou as suas fronteiras, os seus limites. Lembram-se ontem? Podemos escolher onde temos liberdade, onde não temos liberdade, temos que respeitar os limites. Jónatas respeitou. Ele não tinha autoridade sobre os soldados e não ultrapassou essa fronteira. Quantas vezes nós não podemos fazer nada porque não temos os recursos necessários, porque não temos os 600 homens. Jónatas podia ter feito isso, mas Jónatas não o fez. Ele esgueirou-se sem ninguém perceber. Porquê? Porque ele sabia que o pai não ia concordar. Ele estava mais interessado em fazer a vontade do Pai Celestial do que o Pai terrestre. Ele não tinha autoridade nem tinha recursos. Ele podia ter ficado facilmente paralisado pelas suas condições, pelas suas circunstâncias. Ele podia ter aceitado como um sinal inegável da parte de Deus que Deus não queria que ele avançasse. Afinal de contas, o que é que um homem sozinho pode fazer contra tanta gente? Não seria isso um sinal de Deus? Não tinha provisão. Logo não podia avançar. Mas Jónatas não tentou ter a autoridade certa do rei, nem tentou roubar aquilo que não era dele. Mas Jónatas não se deixou limitar pelas suas limitações. Ou melhor, ele não deixou que as suas limitações o limitassem. Saul dera-lhe uma espada. A espada era dele. Por isso, com aquela espada, ele podia agir. E Saul tinha-lhe dado uma pessoa sob a sua autoridade, o seu pajem de armas. E por isso, a essa pessoa ele chamou. E voltemos à resposta do pajem ao escudeiro. O que é que ele lhe diz? Ok, vamos lá avançar para a guerra. Eu estou contigo de alma e de coração. Esta resposta não é a resposta de alguém que responde a uma autoridade. Pois não, estou contigo de alma e de coração. Parece que Jónatas, mais do que uma autoridade, era uma inspiração para este jovem escudeiro. Reparem, o jovem escudeiro tinha todas as razões para não querer ir com Jónatas. Afinal de contas, Jónatas estava a desobedecer ao rei. E o escudeiro tinha um dever de lealdade para com o rei, para com Saul. O escudeiro podia-se ter recusado. Aliás, ele podia ter sabotado toda a operação de guerra de Jónatas, porque bastava ele ter alertado alguém de que eles iriam fugir, sair. Mas não, ele não fez isto. Sabem porquê? Eu estou contigo de alma e coração. Isto reflete a influência que Jónatas tinha tido na vida daquele rapaz. Ele diz, faz o que tens em mente. Influência é a palavra de que eu vos quero roubar alguns minutos. Jónatas exerceu uma influência fundamental na vida daquele escudeiro. E a influência é ganhar a alma e o coração. E isso é muito mais poderoso do que a autoridade. Muitas vezes não nos apercebemos da influência que nós temos na vida dos outros. Pois deixem-me lembrar-vos esta manhã que a influência é contagiosa, que todos nós somos portadores de alguma coisa. Espero que não seja de um vírus perigoso, mas todos nós somos portadores do nosso caráter. Nós todos passamos atitudes, passamos valores à vida dos outros. Todos nós passamos um bocadinho de nós próprios para os outros. Espero que aquilo que nós passemos seja uma dádiva e não uma maldição. Que nós possamos ter a certeza de que infectamos os outros com uma coisa boa e não com uma coisa má. O convite de Deus para viver uma aventura com Ele
está sempre ligado aos outros. Nunca é uma aventura individual. Está sempre ligado aos outros, às suas necessidades. O fundamental no Evangelho, o Evangelho baseia-se nos relacionamentos, nas relações. Reparem, Deus é um ser relacional, basta pensarmos que Deus são 3 pessoas. Reparem como os mandamentos se baseiam nas relações, as relações com Deus e as relações com o outro. Reparem como a súmula dos 10 mandamentos é amar Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Por isso o relacionamento com os outros é fundamental na nossa aventura com Deus. Por favor, não subestimemos a influência que podemos ter na vida dos outros. Estamos sempre a influenciar os outros, para um lado ou para o outro. Possamos fazer com que a nossa influência seja positiva. Jónatas influenciou o seu escudeiro e não ficou por aí. Se nós continuarmos a ler a história de Jónatas, nós vemos que pela atitude de Jónatas, ele que não tinha convencido o pai a ir à guerra, faz com que o pai e os 600 homens se acabem por envolver na guerra. Às vezes, as oportunidades de Deus parecem janelas. Abre-se uma janela para nós vermos as oportunidades. Mas como em Jónatas, há muitas vezes em que as oportunidades de Deus são um corredor. Nós temos que caminhar, temos que atravessar o corredor para chegar ao outro lado. E nós temos que continuar a caminhar para chegar ao outro lado. Jónatas dá-nos este modelo. Eu vou terminar. Ontem falámos em tomar a iniciativa. Hoje falamos em avançar com confiança num reino de incertezas e em maximizar a nossa influência, a nossa esfera de influência, enquanto o nosso caráter se aperfeiçoa. Já sabemos que Deus nos chamou para uma missão. Já sabemos qual é essa missão. Lembremos-nos de Jesus que depois de ser investido de todo o poder que há na terra, pegou numa toalha e foi lavar os pés, foi servir os outros. E depois disse aos discípulos, façam o mesmo que eu fiz. Por isso sabemos que a nossa missão está sempre ligada ao bem e aos outros. E Tiago diz-nos que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Por isso, meus queridos, o meu desafio para o vosso acordar de amanhã é: diz-me, Senhor, como é que eu posso fazer a diferença neste dia? Diz-me, Senhor, como é que eu posso avançar sem ter todas as respostas? Diz-me, Senhor, como é que eu posso usar a minha influência para o bem e não para o mal? Assim como Jónatas fez.